Olá, eu sou Renata Cafardo, repórter especial e colunista de educação aqui do Estadão. E hoje é o segundo evento de um grande projeto que o Estadão está fazendo de educação, a reconstrução da educação. Esse projeto vai ter 8 eventos online aqui na TV Estadão, já teve um ontem, e um presencial, todos ao longo do mês de maio. Nós vamos ouvir especialistas, professores, estudantes, gestores, para discutir os temas cruciais para melhorar a aprendizagem das crianças das escolas públicas brasileiras. É um projeto de realização do Estadão, em parceria com a Fundação Lema, a Fundação Itaú, Fundação Vivo Telefônica, a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, o Instituto Natura e o Instituto Península. E tem o apoio ainda do Concede, do Todos pela Educação, e da Undime. E hoje a gente vai falar da escola em tempo integral e da valorização do professor, que é muito importante também nesse contexto de uma educação integral. Na semana passada, o governo Lula anunciou 4 bilhões para ampliar o número de matrículas nas escolas em tempo integral do país. E muitas pesquisas falam das vantagens de um estudante ficar mais tempo na escola, com mais conexão à escola, e também de um professor dentro desse contexto, um professor integral, que trabalhe numa mesma escola, que esteja mais próximo do aluno. A gente vai discutir mais sobre isso aqui nesse nosso tempinho. A gente está com o secretário de Educação de Sobral, o Herbert Lima, a Gabriela Moricone, pesquisadora da Fundação Carlos Chagas, e o Vitor Arruda, que é ex-aluno de uma escola em tempo integral e hoje é professor na rede de Gravatá, lá em Pernambuco. Muito obrigada pela presença, bom dia para vocês. Eu começo perguntando aqui para o Herbert, secretário, Sobral já tem, obviamente, uma rede de ensino destacadíssima no Brasil e no mundo. Começou com ênfase em alfabetização, mas é um sistema de ensino que tem bons resultados em todos os níveis. E agora é o primeiro município que está focando em ter 100% dos seus alunos em tempo integral nas escolas. Por que Sobral está focando nisso? Eu sei que é mais caro, que exige muito investimento. Qual a importância, o que vocês veem de crucial na escola de tempo integral para ter esse foco agora? Bom, primeiramente, bom dia, muito obrigado pelo convite, é uma grande honra e satisfação participar desse bate-papo, desse encontro, parabenizar também pela iniciativa, falar sobre reconstruir a educação, principalmente no início de um novo ciclo de gestão pública, pós-pandemia, eu acho super pertinente e assertivo. Cumprimentar também aqui os meus colegas, dizer que eu certamente vou aprender muito aqui também com esse nosso bate-papo e pensar no tempo integral, acima de tudo, em uma rede pública que tem alguns princípios importantes, fortalecidos dentro da experiência educacional de Sobral, que tem 25 anos, né? Como, por exemplo, o fortalecimento da gestão escolar, a política de qualificação e formação continuada de professores, um sistema de monitoramento e avaliação em larga escala para identificar a aprendizagem dos estudantes, é também pensar em perspectivas sobre uma experiência que é muito exitosa, não só no histórico recente da política educacional brasileira, mas usando, inclusive, como referência, alguns sistemas de educação em nível internacional que também são de excelência acadêmica. Então, o primeiro é não se acomodar, né? A política pública de educação, quando ela avança, seja no campo da alfabetização, seja na melhoria e focando na excelência dos indicadores acadêmicos, ela não pode, de forma nenhuma, se reduzir a si próprio ou se acomodar. E um outro princípio importante é que essa experiência de educação, ela também aponta, influencia e altera outros indicadores de natureza social. A criança que passa o dia na escola, seja uma jornada de 8, 9 horas e meia, em média, ela é uma criança que está socialmente protegida. Ela desenvolve as habilidades da base comum, ela tem a oportunidade de cognitivamente alcançar todas aquelas habilidades e competências que estão previstas nas matrizes curriculares, etc. Mas também ela é uma criança que se envolve com protagonismo, reflete sobre o seu papel social, passa a ser empreendedora, inovadora e desenvolve uma habilidade que é fundamental, especialmente hoje nos desafios que a gente tem socialmente, que são competências no âmbito afetivo, social, emocional. E isso a gente sabe que vai reduzir outros indicadores que são desafios no campo social, né? Seja na violência, seja na própria saúde, seja na capacidade
potencial que essa criança vai ter para empregabilidade, para melhoria das suas condições sociais de vida. E quando essa criança é vinculada a uma rede pública de ensino, ela abre portas que são fundamentais para que ela possa dar, por meio da educação, essa virada, essa transformação e essa melhoria na qualidade de vida. Então, eu acho que, acima de tudo, é não se acomodar a essa perspectiva de Sobral e, principalmente, as vantagens e os elementos, os indicadores que apontam que o tempo integral, sem dúvida nenhuma, é significativo e exitoso. A gente vai falar um pouquinho mais de Sobral, mas vamos ouvir um pouquinho a experiência do Vitor, que é um ex-aluno de ensino integral da rede de Pernambuco, que foi uma das pioneiras do país. Para o nosso telespectador entender, aqui no Brasil, a maioria dos alunos fica cerca de 4 horas só na escola, né? E o tempo integral, pelo menos, tem 7 horas, né, gente? Às vezes chega a 9 horas. Como que foi a sua experiência, Vitor? Conta um pouquinho para a gente. Bom dia, eu sei que transformou a sua vida estar numa escola em tempo integral, não foi isso? Com total certeza. Renata, é uma alegria estar aqui com todos vocês, poder compartilhar um pouco da minha história e tratar de um assunto que é tão necessário para a transformação dos nossos dias. Eu sou filho de Dona Josefa, mais conhecida como Dona Zefinha, agricultora, feirante, empregada doméstica, mãe com M maiúsculo e o maior presente que eu poderia ter recebido dos céus. Sou neto de Maria Bezerra, um exemplo de nordestina forte e valente, como você falou, venho lá de Gravatá, no Agreste Pernambucano. A minha família, base fundamental da minha vida, durante muito tempo teve que fazer uma escolha muito cruel entre o pão e o sonho. E a luta pela sobrevivência falava, na maior parte das vezes, mais alto. Eu venho de uma família que, em sua maioria, é de analfabetos e semi-analfabetos que tiveram o seu direito à educação negligenciado. Desde muito cedo, como filho mais velho que sou, eu precisei realizar alguns trabalhos para ajudar em casa. E antes da criação da escola integral na minha cidade, era muito difícil projetar um futuro diferente do da minha família, por mais sonhador que eu fosse. E eu sempre fui muito sonhador. A minha projeção a curto prazo era concluir o ensino fundamental, ir para o ensino médio, trabalhar em um turno e estudar no outro. Só que aí, quando eu estou no 9º ano, chega à minha cidade uma escola que anunciava várias novidades, dentre elas o tempo integral. Isso lançou luz aos meus olhos e me levou a conversar com a minha mãe, que nessa época era cuidadora de uma idosa, recebia menos de um salário mínimo por mês, pagava aluguel e toda uma situação muito grande de vulnerabilidade social. E eu falei, mãe, eu quero muito ir para essa escola. E ela falou, vá que eu seguro as pontas por aqui. E eu fui. E assim, com total certeza, esse passaporte para a escola de referência ensino médio de Gravatá, abençoado pela minha mãe, foi a escolha mais decisiva e transformadora, assim, para a minha vida. A escola integral me ensinou que, independentemente do caminho que eu escolha seguir, que esse caminho pode ser de pedreiro, agricultor, jornalista, professor, pai de família, que essa seja uma escolha minha e não a opção que sobrar. Nesse ensino médio integral, eu descobri que não basta apenas sonhar, que para fazer acontecer é necessário um projeto de vida, um plano de voo que nos leve a compreender quais degraus que a gente precisa construir para alcançar os nossos objetivos. É isso que tinha diferente com relação à escola regular que você estava. Era esse a mais, né? De te permitir um projeto de vida, pensar com você o que você queria para o seu futuro, é isso? De diferente, né? Para as pessoas entenderem o que tinha mais na escola que você vinha fazendo antes disso, né? Sim. Essa possibilidade de enxergar gente. Na escola integral, eu me senti pessoa, potente, com possibilidades, né? Com caminhos amplos e plurais a serem seguidos. Né, agradeço muito pela oportunidade de, com essa escola, ter a oportunidade de vislumbrar um futuro, né, de encontrar sentido na vida. Antônio Carlos Gomes da Costa, que é um dos grandes expoentes, né, da criação da escola integral, do modelo de escola integral aqui no Brasil, ele fala que as pessoas tendem a superar o sofrimento quando possuem uma visão muito clara do que ainda vão fazer no futuro, o que vão fazer lá na frente. E isso faz com que elas não sucumbam. Então, em muitos momentos da minha vida, eu pensei em fraquejar, e mesmo com toda a dificuldade, mesmo ingressando no ensino médio integral, eu falei, não, eu acho que eu preciso suportar, porque tem um mundão cheio de portas e janelas me esperando aí fora.
a gente vai voltar mais na sua história linda, e hoje ele é professor também, e por isso, falando em professor, eu queria falar com a professora Gabriela, onde entra o professor nesse conceito importantíssimo de uma educação integral, Gabriela? Ele, obviamente, Vitor teve professores que o ajudaram muito a mudar a sua trajetória de vida. É possível, no contexto que a gente tem hoje no Brasil, a gente ter professores se dedicando a escolas em tempo integral também, não pulando de escola em escola, com 500 alunos cada um? Bom dia a todos vocês, é um prazer estar com vocês. Obrigada pelo convite, Renata. A gente vê no Brasil que a forma mais comum de contratar os professores, ela não está voltada para esse tipo de escola, né? Ela não está olhando para a escola de tempo integral e para os alunos de uma maneira integral, para colocar o professor também em tempo integral em uma só escola. A forma que é mais comum da gente contratar os professores é em tempo parcial, olhando para os turnos parciais, e muitas vezes como um fornecedor de aula, sabe? Então, eu tenho ali um conjunto de aulas em X escolas e o professor tem que compor ali sua carga nessas escolas para dar o tanto das horas dentro da jornada e completar, né, essa carga. Fica ainda no colo do professor essa responsabilidade. E dessa maneira é muito difícil você conseguir conhecer os estudantes, né? Você conseguir dar essa atenção, planejar de acordo com aquele perfil dos estudantes, você conseguir ter esse olhar para além, primeiro para o cognitivo, claro, mas nem para o cognitivo direito, mas para além, né? Para o estudante como de forma integral também. Então, a gente precisa caminhar no Brasil para políticas, como algumas redes já têm feito, Sobral é uma delas, de concentrar os professores em uma escola só, começando pelo menos por turno, sabe? Concentrar o professor pelo menos de manhã numa escola e à tarde em outra, sempre com garantindo 1/3 fora de sala de aula, né? Para poder planejar, corrigir tarefas, enfim, e ter essas outras atividades que apoiam o trabalho dentro de sala de aula, para que a gente consiga realmente ter uma escola de tempo integral com alunos de tempo integral e professores de tempo integral também. Quantos alunos você tem, Vitor, como professor? Aproximadamente 200 estudantes. Vamos lá, 200. Ele não está em escola em tempo integral. Secretário, e como é possível isso? Uma rede de ensino, o senhor como gestor, como que é possível ter professores dedicados a uma escola? Precisa de mais dinheiro, de mais professor, né? E de mais escolas, não é isso? Como é que vocês estão fazendo em Sobral? Sem dúvida. O planejamento para a implementação de uma política pública de universalização do tempo integral vai ser certamente um desafio para qualquer município brasileiro, para qualquer estado, especialmente porque nós estamos falando em alguns investimentos mínimos necessários. O primeiro, infraestrutura física, né? Você, numa conta simples, numa métrica, você precisa dobrar a quantidade de espaços físicos. Aí nós estamos falando de construir novas unidades escolares, adaptar escolas, construir salas de aula para acomodar aquela matrícula inicialmente, que era em 2 turnos e tempo parcial, para que ela permaneça em tempo integral. Então, aquele grupo de crianças que ficavam apenas, por exemplo, no turno da manhã, ficarão pela manhã e à tarde. E aquelas que estavam à tarde vão ter que ser deslocadas para outra unidade escolar. O outro ponto importante também é a contratação dos profissionais, especialmente os professores. Então, ampliar a rede com a contratação de professores efetivos é algo extremamente necessário e importante, mas também pensar nesse professor sobre uma outra perspectiva, de que se ele vai trabalhar dentro de um modelo onde o aluno é o protagonista, onde o aluno constrói o seu projeto de vida, onde o aluno tem um plano de voo, como foi colocado muito bem aqui pelo Vitor, todas essas terminologias, essas palavras, esses elementos fazem parte da estrutura do modelo do tempo integral. E para isso, o professor também tem que ter esse envolvimento e essa capacitação específica. E aí eu estou falando de um profissional que ele fica o tempo inteiro vinculado àquela unidade escolar, ele muitas vezes na base curricular obrigatória cumpre um papel docente no modelo mais tradicional, mas no contraturno ou nas atividades de ampliação de jornada, ele é um orientador dos próprios estudantes, ele é engajado nas disciplinas eletivas que envolve, por exemplo, a construção de um projeto de vida, para que a criança possa refletir, o adolescente, e pensar no que ele, como foi colocado aqui muito bem também, quer ser ou deseja sobre o seu futuro, porque ele é motivado a acreditar que é possível promover uma transformação social, né, a partir do momento em que ele planeja perspectivas futuras de melhoria da qualidade da sua vida. E a escola acaba sendo um ambiente para fazer com que ele tenha esse tipo de crença, fazer com que ele tenha uma criatividade produtiva, não só para o desenvolvimento técnico, científico, para o conhecimento escolar, mas também para ele se enxergar
como um cidadão que é inovador, empreendedor, que ele tem uma capacidade de comunicabilidade, que ele pode ser protagonista mesmo no contexto social, onde ele tem ali algumas diversidades. Então, para além disso também, é necessário a gente pensar em políticas de complementação da alimentação escolar. Então, eu estou falando de uma criança que tem um café da manhã, tem um lanche pela manhã, almoça na escola, muitas vezes tem um lanche, uma merenda escolar à tarde e vai para casa também alimentada. É outro tipo de investimento extremamente necessário. Da onde vem tanto dinheiro lá em Sobral? De onde Bom, vocês estão tirando esse dinheiro? Bom, na verdade, são parcerias importantes, né? Em primeiro lugar, é uma decisão política, e aqui eu não falo de política partidária, eu estou falando de política pública, né? Entender e compreender que a educação é, inquestionavelmente, um dos instrumentos de transformação social, mas essa educação, a partir do momento que ela é integral, não só pelo tempo, mas ela também promove uma formação humana, integral, de perspectiva de transformação social, que não é pensar a escola dentro do contexto da cidade, e sim projetar o futuro da cidade a partir da escola. Porque aquelas crianças, aquela geração que está saindo de uma escola, que ele permanece o dia inteiro, que além da base obrigatória, ele pensa sobre o seu projeto de vida, ele está engajado em atividades de cultura, de arte, de meio ambiente, de sustentabilidade, de inovação, de criação, ele vai ser um agente de transformação do que vai ser essa futura sociedade e essa futura cidade. E isso só é possível no contexto atual, primeiro, o município priorizando o investimento das políticas públicas direcionadas a esse modelo de educação. Segundo, uma boa parceria, e no caso de Sobral, fundamental com o Estado, seja na construção de escolas, seja no financiamento da per capita do custo desse aluno, que envolve a contratação de professores, que envolve o investimento em alimentação escolar, que envolve a aquisição de materiais didáticos estruturados, porque esse aluno antes ficava só um turno. Né? A gente tem uma política importante no Brasil, que é o PNLD, o Plano Nacional do Livro Didático, mas agora ele vai ficar num contraturno. E esse contraturno, né, precisa ser diversificado, precisa ser envolvente, precisa ser inovador, porque não é fácil para uma criança ou adolescente ficar uma jornada do dia inteiro na escola. Então essa escola ela tem que ser atrativa, ela tem que ser envolvente, ela pode ter clube de ciências, ela pode ter clube de leitura, ela pode ter uma atividade de teatro, ela pode explorar uma habilidade musical, que muitas vezes a criança, no seu ambiente familiar ou social, não tem aquisição, aquele tipo de conhecimento, desenvolvimento daquela habilidade, e ela tem que, acima de tudo, ser um ambiente envolvente, atrativo, e que faça com que o adolescente ou a criança ela tenha o desejo espontâneo de estar ali, porque ela cria um sentimento de vínculo, de família, de engajamento, e isso é muito encantador. Esse discurso, isso que a gente acabou de ouvir aqui da fala do Vitor, que é tão envolvente, que é tão emocionante, é uma característica muito evidenciada, na minha concepção, do comportamento natural de um aluno que vem do tempo integral. Porque ele é um aluno que ele foi explorado para ser protagonista, ele externaliza os seus sentimentos, ele tem a firmeza de compreender aonde ele quer chegar. E isso, obviamente que para algumas pessoas pode ser algo intuitivo, natural, mas para a grande maioria dos jovens e adolescentes, das crianças, não é. Mas você pode formar o indivíduo para ser protagonista, para ser inovador, para ser dinâmico e para ter essa capacidade de comunicabilidade. E não só pelo discurso. Ele fez isso na prática. Ele é um agente transformador, ele melhorou e mudou a vida dele, inclusive sendo um profissional de referência como ele é hoje. Obrigada. Isso que eu ia perguntar para o Vitor. Por que você quis ser professor? Porque a gente tem pesquisas que mostram que o Brasil, perto de outros países da América Latina e até da Europa e tal, tem mais estudantes em formação de professores, querendo ser professores, do que gente que quer ser professores. Porque você mostra que 5% dos estudantes de ensino médio querem ser professores, mas quando você vai ver na proporção dos que estão estudando, são 20%. Por quê? Muitas vezes o curso de pedagogia, de licenciatura, é um curso mais fácil de ingressar, mais barato, à distância, e a gente acaba não tendo os professores, às vezes, os melhores profissionais, os professores mais vocacionados, eles vão porque é o que dá. Imagino que não foi o seu caso. Por que é que você quis ser professor? E depois eu queria que a Gabriela comentasse essa questão de quem quer ser professor e como formar um professor, né, com o ensino superior que a gente tem hoje, com grande abertura de ensinos à distância, que muitas vezes é o que é possível também para o jovem mais vulnerável que quer ser professor.
como formar esse bom professor para dar esse ensino que o secretário está dizendo. Diz primeiro. Nessa nossa travessia do projeto de vida muito potencializado pela escola, né, que desperta em nós essa vontade de crescer, esse desejo de futuro. Então, ao longo dessa jornada, eu já entendi que eu queria respirar uma tríade que iria dialogar com comunicação, arte e educação. Então, isso já estava muito estruturado na minha mente durante esse percurso no ensino médio integral. E eu falo para vocês, assim, sem sombra de dúvidas, que o que me levou para a docência foi a possibilidade de ser eterno. Então, Eterno na vida de alguém. Eterno na vida de alguém. Porque essas pessoas que passaram por mim, Maria Medeiros, professora Solange, professora Cláudia, Urbano, essas pessoas se ramificam em quem eu sou. E eu achava isso tão profundo e tão genial de você ser eterno, pelo menos seja para uma pessoa. Então, isso me levou para a educação, me levou para a docência, né? E é isso que eu mais me cobro. Eu quero que o estudante ele compreenda uma equação, né? Eu quero que ele saiba realizar procedimentos básicos que envolvam porcentagem. Mas eu quero que aquele estudante se sinta gente. Porque pouco importa se você consegue ingressar à universidade, ou se você tem doutorado, mestrado, ou seja lá o quê, se você não é gente, né? Gente que se enxerga e que enxerga o outro. Então, assim, eu decidi ser professor pelos professores que me formaram, né? E tenho muito orgulho disso. Muito. Me emociona a gente aqui, né? A gente vai aqui estragar a maquiagem, viu? Professora, me diz um pouquinho como é possível formar um professor assim, com essa ideia que o Vitor tem, com essa ideia que a gente precisa para a educação integral. Acho que talvez puxando, só aproveitando nessa fala do Vitor, a gente tem, né, nas pesquisas que mostram que um dos motivos, né, para as pessoas quererem ser professor é justamente essa, inspiração de outros professores, né, precisa ver sentido. Então, às vezes a gente está preocupado realmente com o percentual, né, o percentual de alunos que quer ser professor, isso é um indicador que dá para a gente dar atratividade, né, mas o que a gente precisa também se preocupar com as políticas que fazem com que quem quer ser professor, por exemplo, como o Vitor, desista. Isso também aparece, né? Tem uma pesquisa de umas colegas minhas da Fundação que mostraram isso, que daí, bom, tem um percentual de estudantes do ensino médio que querem ser professores, mas desistem por questões de salário, condições de trabalho, né? Essas condições que a gente estava discutindo aqui. E daí, pensando do ponto de vista de quem entrou, né? Quem ingressou na formação inicial, a gente vê também na literatura sobre o tema que uma formação de professores, né, inicial, ela precisa articular muito bem a teoria e a prática, né? E esses professores vão precisar ter bastante repertório, experiência para vivenciar o que eles vão fazer lá na frente. Então, com cursos, por exemplo, de EAD, né, ou cursos muito curtos, sem o apoio dos formadores, para eles poderem fazer isso, vai ser muito difícil a gente conseguir formar um professor com essa visão, né, dos estudantes, né, do ponto de vista do seu desenvolvimento integral, enfim, e de como fazer para ensinar fração, para ensinar, ele precisa aprender a teoria, ele precisa ter a chance de vivenciar aquilo nos estágios previsionados, enfim, e poder ter um acompanhamento dos formadores para fazer isso, né? Então a gente precisa, de fato, que o Brasil priorize a formação de professores. E existem, inclusive, casos, por exemplo, de países que dão bolsa mesmo para os estudantes estarem em tempo integral, né? No caso, os estudantes de licenciatura, para ter essa parte teórica e prática e não precisar, né? Você está trabalhando em tempo integral, está fazendo a faculdade à noite, não consegue se dedicar para aprender, de fato, uma profissão que é tão complexa como a docência. Então, a formação de professores, de fato, precisa ser priorizada, né, pelas políticas do nosso país. Porque muitas vezes a gente tem o professor, aquele jovem mais vulnerável, que vai se formar professor para depois educar os mais vulneráveis, né? E aí a culpa cai no colo dele. Cai no colo dele, não, a gente tem que transformar Exatamente. essa pessoa que quer ser professora, né, num grande professor. Como vocês fazem isso lá em Sobral? Eu sei que vocês têm uma escola histórica, né, de formação de professores desde sempre, porque essa formação continua, né, durante a escola com observação de aulas, né? Me conta um pouquinho como que é possível fazer isso, bem feito. Eu acho que tem um ponto aqui inicial, Renata, que a gente podia resgatar, que é sobre o perfil desse professor que sai de um curso de licenciatura ou de pedagogia. Esse profissional, normalmente, ele tem uma bagagem, né, técnica, seja no campo das teorias educacionais, da legislação da educação pública brasileira, seja na psicologia da infância e da adolescência, etc. Essa formação, ela é muitas vezes essencialmente teórica, ela é crítica,
ela é reflexiva, às vezes um pouco até ideológica, sobre um aspecto, né, dos campos teóricos, de compreensão textual, de referências bibliográficas, etc. E quando o professor chega no ensino público, especialmente, dentro da escola, ou melhor, no chão da sala de aula, ele se depara com a necessidade de uma formação continuada em serviço, uma complementação daquela bagagem que é mais teórica, que é mais reflexiva, que é mais crítica. Muitas vezes, talvez porque esse curso de pedagogia ou licenciatura precisa se voltar, né, e a gente tem alguns avanços importantes, algumas iniciativas, mas que não são suficientemente ainda, no meu modo de compreender, adequadas para fazer com que esse profissional ingresse na rede de maneira pragmática, objetiva, que ele conheça procedimentos e práticas efetivas do processo de ensino-aprendizagem. Então, aí vem a formação continuada em serviço, que é um professor que está em sala de aula, que ela é prática, que ela está em cima da elaboração, da construção do plano de aula, que ela estabelece procedimentos, técnicas robustas e, ao mesmo tempo, realísticas sobre a necessidade de aprendizagem. Vocês têm professores mais experientes que vão lá observar os mais novatos para dizer Exatamente. Como eles estão fazendo. E aí tem uma coisa importante que eu acho que vai ser necessário para a reflexão de uma mudança de paradigma da formação de professores, que é a gente resgatar do professor o ofício de ensinar. Compreender que esse ensino ele é pautado em procedimentos, em técnicas, em planejamentos estruturados ou semi-estruturados, respeitando a autonomia e a capacidade de criatividade e inovação do professor, mas ele precisa, ao mesmo tempo, ser eficaz. Ele precisa, ao mesmo tempo, estabelecer de forma clara e objetiva quais são as habilidades e competências que ele precisa para aquele determinado conteúdo, para aquele determinado assunto, desenvolver de forma pragmática em sala de aula. Porque muitas vezes, quando a criança, mesmo no tempo parcial ou no tempo integral, não está dentro da escola, ela acaba, nesse ambiente externo, não tendo essas oportunidades de desenvolvimento cognitivo. Em casa, né? Então, tem que ser uma formação continuada que instrumentalize o professor, sem perder a capacidade reflexiva, sem perder a sua autonomia, sem perder a sua capacidade de inovação. E aí, nesse sentido, a escola de formação continuada, no exemplo do modelo da política educacional de Sobral, ela faz justamente isso, aqueles professores que são egressos do ensino superior, que vão para dentro do sistema público de ensino, eles mensalmente, durante o ano inteiro, e aí ao longo de toda a sua carreira como servidor público, tem professores com 15, 20, 30, 13 anos que estão na escola de formação continuada em serviço do magistério, onde ele vai para aquela formação, e importante, os formadores não são doutores, não são pesquisadores, não são acadêmicos. Os formadores, e nós identificamos isso na rede pública de Sobral, os melhores formadores já estão dentro da rede, são os melhores professores das escolas. É aquele professor que alfabetiza bem, é aquele professor que tem bons resultados de matemática com a sua turma de 9º ano. Ele é que passa a ser o multiplicador, o formador dos demais professores da rede, porque ele conhece o chão da sala de aula, ele conhece o perfil social das crianças e, acima de tudo, ele é um bom professor, ele é o melhor, ele é capaz de alfabetizar um percentual importante de crianças em uma sala de aula, ele consegue desenvolver habilidades no campo das ciências da natureza, das ciências humanas, e aí ele passa a ser o formador dos professores, resgatando esse sentimento, esse ofício de ensinar e, ao mesmo tempo, garantindo uma aula eficiente, eficaz no sentido de fazer com que a criança aprenda. E eles têm muito orgulho de estar lá. O que me impressionou muito quando eu visitei Sobral foi isso, o orgulho daqueles professores, daqueles gestores de estarem naquele sistema de ensino. Dos moradores da cidade em geral, mas os professores e os gestores, que não é algo comum, que a gente não vê em todas as redes, né, na maioria das redes. E tem outra questão, né, Gabriela, e o salário? Como é que o salário entra nisso? Né? Nesse contexto de que o professor precisa dar menos aulas, tá em menos escolas, precisa de mais professor e precisa de mais dinheiro para isso. Como é que você vê o salário atual do professor hoje, o mínimo que a gente tem, o piso, se não é aplicado em todos os lugares? Você acha que tem espaço ainda para crescimento? Eu acho que vai variar, né? A gente sabe que no Brasil a situação é muito diversa, mas a gente tem um parâmetro, nesse caso, acho que a gente avançou mais no Brasil do que na questão das condições de trabalho, porque a gente colocou lá no Plano Nacional de Educação que uma meta é equiparar o salário dos professores com a média das outras ocupações que exigem a mesma escolaridade. Então a gente tem um parâmetro muito bom para
O que a gente precisa é que algumas redes ainda não avançaram tanto nesse sentido, mas aí depende, né, de investimento, de fato, de priorizar, para que a gente consiga casar as condições de trabalho, os professores conseguirem ficar em uma escola só, né, em tempo integral, sem precisar ficar acumulando também, que é prejudicial para todo mundo, é prejudicial para a saúde dos professores, para o trabalho, qualidade do trabalho e aprendizagem dos estudantes. Então, de fato, precisa, né, para a gente conseguir ajustar essas questões, ter salário, né, a remuneração adequada e as condições de trabalho adequadas em muitas redes, o investimento ainda precisa ser feito. Vitor, como que é o seu dia a dia? Você diz que você tem 200 alunos, é isso? Isso é algo considerado máximo, né, Gabriela, que você acha pelas suas pesquisas? Recomendação, né, de que se a gente conseguir chegar no máximo, já estaria bem melhor do que a situação que a gente tem hoje. Tem hoje professores com 500 alunos no país, nas pesquisas dela, mas 200, você consegue saber o nome de todos os seus alunos? Como é que você se prepara? O que você sente falta com tanto aluno? Eu sei que você está até mudando, né, indo para a rede estadual, hoje você está na rede municipal. Por que essa mudança? É algo que você acha que você vai ter mais qualidade no seu trabalho, uma carreira com mais... não sei, com mais projeção, tô aqui, não sei, sonhando, acho que é isso que você me disse, não é? Sim. Me conta um pouquinho. Tem um trechinho de um livro que eu gosto muito, que é O Sol é para Todos, que fala assim, coragem não é um homem com arma na mão. Coragem é você fazer alguma coisa, mesmo estando derrotado, antes de começar, e ainda assim ir até o final, apesar de tudo. Raramente você vai vencer, mas em alguns momentos você vai conseguir. E eu acho que o olhar para o magistério no Brasil é muito isso, o quanto esses profissionais são corajosos, né? O quanto os meus colegas e as minhas colegas professoras são corajosos de enfrentar a baixa respeitabilidade social, os baixos salários, né? E toda essa complexidade que envolve esse trabalho tão complexo. Eu atuo na zona rural de Gravatá, e sei o nome de todos os meus estudantes, a escola é regular, não é tempo integral. Eu assumi esse desafio, eu queria muito retornar para a escola rural também, porque eu fui estudante de escola rural. E essa questão que você fala de saber o nome, ela é muito interessante, porque muitas vezes os estudantes, eles se assustam. Como assim ele sabe o nome? Como assim ele sabe quem eu sou? Ele sabe quem eu moro? Ele sabe meu sobrenome? Porque é justamente essa possibilidade de você ser evidenciado. Eu estou fazendo essa troca do município para a rede estadual, porque no município eu sou um professor contratado e devo muito a todas as experiências que eu vivencio lá, mas eu prestei 2 concursos públicos para a rede estadual, fui aprovado e estou nessa iminência de convocação. O que eu quero muito nesse estágio da minha vida agora é ter a oportunidade de retornar para a mesma escola da qual eu sou fruto. Uhum. Então, é o estabelecimento de um ciclo, né, que vai se construindo. Para a escola em tempo integral. Para a escola em tempo integral, que foi sempre de ensino experimental de Gravatá, depois passou a ser escola de referência e agora é uma escola técnica da rede. Ótimo. E, Herbert, a gente falou já sobre a questão dos recursos, mas queria que você comentasse esse programa que foi anunciado semana passada pelo Ministério da Educação e pelo presidente Lula, inclusive no Ceará, né, no seu estado. Vai ajudar de que forma os municípios a ampliarem? Vocês pretendem chegar no fim de 2024 já com 100% da rede, mas eu sei que nem todos conseguem ter essa pretensão. Mas ajuda, inclusive, Sobral, um município que já tinha essa pretensão? Ou você ainda está entendendo qual que é o projeto do MEC nesse sentido? Bom, na verdade, de fato, o município impôs esse desafio, né, de não se acomodar com os bons resultados educacionais de forma nenhuma. A gente costuma dizer que são 3 minutos de comemoração e depois é focar no trabalho e garantir o que é essencial, o que é nossa obrigação legal e responsabilidade, que é oferecer à população um serviço público, né, que tenha qualidade e que preze principalmente pelo ensino das crianças. Não fazer com que a escola, por exemplo, sofra distrações ou tire o foco daquilo que é prioridade, que é garantir o direito de aprender. Esse é um princípio básico. E a partir daí, dentro dessa experiência exitosa que nós já observamos desde 2014, com escolas de tempo integral em piloto no Brasil, no próprio estado do Ceará, o município tomou essa decisão de universalizar 100% de todas as escolas até o final de 2024 em tempo integral. Então, nós estamos falando de escolas de educação infantil, creche pré-escola, 0 a 5 anos, 5 anos e meio, séries iniciais, né, do 1º ao 5º ano,
que nós oferecemos, as séries finais, que aí também é competência do município, mas também em diálogo e interação com o Estado, universalizar todo o ensino médio de tempo integral, seja ele profissional ou seja ele tempo integral regular. Vocês têm quantos alunos em Sobral? De estudantes da rede pública municipal, são 35 mil alunos, mais 8 mil alunos que estão do primeiro ao terceiro ano no ensino médio do Estado, no município. E aí, nesse sentido, nós precisamos contar muito com essa cooperação. Primeiro, o governo federal tem um papel importante de liderança e de indução dessas políticas públicas, seja de alfabetização, seja de formação continuada de professores, ou seja, do tempo integral, dando condições, obviamente, de aporte, de apoio financeiro, mas estruturando, por meio de cooperações, por meio de iniciativas de investimento, de formação, essa liderança e essa indução da política, ela é fundamental para guiar o campo decisório dos gestores públicos, seja a nível estadual ou a nível municipal. Precisa do dinheiro também. Exatamente. E aí você tem um aporte financeiro para apoiar. Além disso, é fundamental também que haja um diálogo com o governo do Estado. Então, não dá para a rede pública municipal oferecer essa universalização se isso não dialoga com a rede estadual. E aí, no caso do Ceará, através do PAIC, né, que era o programa de alfabetização na idade certa, e hoje é o programa de aprendizagem na idade certa, que ampliou para todos os níveis do fundamental e do ensino médio, há agora um programa específico de aporte para o tempo integral. Então, isso é mais recursos, é a garantia da complementação para o pagamento de folha de profissionais, né, para a valorização dos profissionais do magistério, que é tão importante e fundamental, para a melhoria da infraestrutura física, aí eu preciso construir obras, ampliar a sala de aula. Quanto custa mais o ensino integral do que o regular? Bom, essa métrica ela vai variar muito do modelo, do tempo da criança em sala de aula, vai depender também da robustez do currículo, vai depender dos investimentos que vão ser feitos na renovação 100% do parque escolar ou na adaptação de algumas escolas, mas eu diria que para uma conta simples, é praticamente você dobrar o custo ou um pouco acima, porque eu estou falando de 5 refeições, eu estou falando de contratação de profissionais para além da base obrigatória para as disciplinas eletivas, eu estou falando na aquisição de materiais didáticos complementares que vão para além do material estruturado tradicional, então eu tenho aí um custo embutido bastante significativo. Então, essa cooperação, governo federal, governo estadual e a decisão política do município priorizar a educação como sendo uma política pública, não a mais importante, mas obviamente que isso também é possível, mas talvez a mais estratégica, de tal maneira que aqueles investimentos que eventualmente iam para outras áreas, eles não estão comprometidos, eles estão potencializando uma política que vai ser estruturante e vai impactar nos outros indicadores. E aí eu estou falando de empregabilidade, de desenvolvimento econômico, de saúde, de redução dos indicadores de violência. Então é como eu falei no início, não é pensar as escolas de tempo integral no contexto social da cidade, mas sim pensar a cidade e o potencial que essas escolas de tempo integral, que vão permitir que a criança tenha uma experiência mais ampliada de educação, ela possa ser uma cidade que vai se transformar no médio e longo prazo. Tem pesquisas que mostram até a redução de homicídios, né, de jovens meninos que cursam em tempo integral. A gente está quase acabando o nosso tempo. Só queria perguntar uma coisa para o Vitor. Na época que você estava na escola, tinha muitos colegas que falavam, eu não quero para o tempo integral porque eu preciso trabalhar, ou porque eu quero... Hoje a gente vê alguns estudantes reclamando que querem estudar para o Enem, e o tempo integral é muito mais amplo. Você vê talvez essa dificuldade de alguns estudantes de entenderem e valorizarem o tempo integral? Sim, sim. Eu fui um desses estudantes que tive essa possibilidade de não ir para o integral justamente para poder dialogar com o trabalho também na adolescência. E eu acho que é necessário que esse estudante ele entenda e ele seja despertado para o sentido do que esse contexto, do que essa escola oferece, né? Porque mais do que uma escola integral, é uma escola que forma seres humanos integrais, potentes, né? Com essa articulação do projeto de vida. Então, ainda há essa resistência, porque para muitos é algo novo. É algo extremamente... Acho que uma bolsa ajudaria, como tem alguns estados pensam, uma bolsa dada, um dinheiro dado para esse estudante para ele continuar na escola? Com total certeza. Com total certeza. Uma forma... Seria te ajudado? Muito, muito. Teria me ajudado, mas ainda assim, mesmo com todo esse contexto de extrema vulnerabilidade social, porque
Falar para vocês, no terceiro ano eu tive uma calça que fazia parte da minha farda, nós tínhamos farda, e essa identidade eu tenho o maior orgulho de vestir. Farda é uniforme aqui em São Paulo, que a gente chama. O uniforme da escola, e pela primeira vez eu tive a possibilidade de ter a camisa e a calça. E aí nós compramos esse material no primeiro ano. E ele foi se desgastando ao longo dos 3 anos. E no terceiro ano eu precisei colar a minha calça, porque ela já estava totalmente rasgada e eu tinha vergonha de falar. Minha mãe já era tão guerreira e muitas vezes eu ficava muito receoso de falar, porque eu saberia que isso ia magoá-la muito por não ter a oportunidade de fornecer mais do que ela já lutava tanto para me dar. Então, eu acredito que sim, que uma bolsa já tem alguns estados, né, já tem algumas secretarias que fazem isso, que fazem essa disponibilização. Na minha escola mesmo, nós temos os monitores de língua portuguesa, de matemática. Então, isso, para além de ser uma contribuição, né, de ser uma contribuição financeira para esse estudante, é uma possibilidade dele despertar esse olhar para a docência, dialogando com o professor, contribuindo com os seus colegas. E o que eu posso entender de tudo isso é que, por mais difícil que seja a caminhada, e esses professores despertaram isso em mim, eu consegui chegar a ambientes que não foram pensados através do ensino integral, que não foram pensados para quem é do interior do estado, filho de empregada doméstica da periferia, né? Eu fui o primeiro da minha família a concluir o ensino médio, olha que a minha família é bem grande, o primeiro a ingressar em uma universidade federal no curso que eu queria e em primeiro lugar, né? Então, sempre aquela história que nós conhecemos muito, né, dos primeiros, que através da escola integral e desse olhar para essas portas e janelas para o futuro, conseguem, né? Então, é super importante isso. Obrigada, Vitor. Nosso tempo, infelizmente, está acabando. Eu agradeço muito a sua presença, professora Gabriela, secretário Ebert, de você que nos acompanhou.